atualização na BBC diz que Israel lança uma operação terrestre de invasão na região do sul do Líbano. Mas tanto Israel quanto o Hezbollah dizem que não houve confronto entre os dois lados. Mas o exército israelense diz que as pessoas de 25 pequenas comunidades libanesas tiveram que evacuar da região, tiveram que abandonar a região. Professora Natália Calfat, doutora em ciência política, pesquisadora do Grupo de Trabalho sobre o Oriente Médio e o Mundo Muçulmano da USP, está aqui conosco. Professora Natália, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, um prazer estar aqui com vocês. Professora, a gente poderia dizer que, especificamente, o Hezbollah significa um Estado dentro do Estado libanês ou não? Essa é uma grande narrativa, uma grande discussão que acontece. O fato é que o Hezbollah tem um poderio militar muito superior ao poderio do próprio exército libanês, na medida em que o país saiu de forma bastante recente de uma guerra civil. E eu acho que a gente pode dizer que o exército libanês não teve capacidade de estruturar a sua capacidade militar e o monopólio do uso da força através da instituição. Agora, essa discussão é um pouco complicada na medida em que o Hezbollah e o exército libanês atuam em cooperação e já atuaram em cooperação no passado, sobretudo contra o Estado Islâmico e grupos como o Jabhat al-Nusra na esteira da guerra civil na Síria. Então, falar em Estado dentro de um Estado significaria dizer que essas forças estão em competição, quando elas não exatamente estão em competição. O Hezbollah também participa do governo, como as outras forças sectárias e confessionais no país. E o outro elemento que explicaria esse tipo de explicação do Estado dentro do Estado é porque ele tem uma rede muito estruturada de organizações de bem-estar social, de microcrédito, de habitação, de saúde, de escolas, assim por diante. Mas a verdade é que também os outros partidos têm essa capacidade de fornecimento de serviços de bem-estar social. Então, o Líbano tem uma característica muito significativa, que é quase que um poder, vários poderes paralelos ao Estado, se a gente quiser assim dizer. Então, o Estado Nacional Libanês é basicamente um Estado bastante fracionado nesse aspecto e bastante débil, se a gente quiser. Agora, professora, geralmente quando a gente fala em nome de um país, um Estado, né, a gente imagina que ele é unitário. Por exemplo, o Hezbollah tem como objetivo a extinção, a expulsão de Israel de lá. O Líbano também tem essa mesma posição? O Estado libanês? O Estado libanês se pronuncia absolutamente contra a violação das suas fronteiras e a violação da sua soberania nacional. Então, isso fica bastante claro nos discursos do primeiro-ministro, o primeiro-ministro que está estendendo o seu cargo, né, na medida em que o país está sem presidente há mais de 2 anos, então ele está atuando de forma interina, mas ainda assim, primeiro-ministro em exercício, Najib Mikati, ele vem declarando, e também o ministro das Relações Exteriores, o Ben Habib, falou na Assembleia Geral da ONU, textualmente ser contra as agressões e textualmente ser contra a violação da soberania do território libanês, e que estão prontos para garantir a implementação da Resolução 1701, que é a resolução de 2006, na esteira daquela guerra de junho e agosto, que basicamente declarava a desmilitarização dessa zona, na fronteira do sul do Líbano com o norte de Israel, a ausência, então, de grupos que estejam armados nessa região e só o exército libanês atue de forma armada e militarizada nessa região. Portanto, sim, há uma consonância e uma concordância de que as fronteiras do Líbano e a soberania nacional precisa estar mantida e assegurada conforme as leis do direito internacional. Perfeito. Professora, muito obrigado. Obrigada. Bom dia para todos.
Muito obrigado, professora Natália Calfato, doutora em ciência política e pesquisadora do Grupo de Trabalho sobre o Oriente Médio e o Mundo Muçulmano. Não. A gente precisa entendendo aos poucos. A gente imagina, num país, o presidente, o país fala pelo país todo. Mas no caso do Líbano, o presidente não fala pelo país todo. Como foi explicado, o Hezbollah fala por ele mesmo. Eu mesmo estive naquela região do sul, no Vale do Bekaa. Eu estive lá. E eu vi, por exemplo, amplas regiões, amplas quarteirões e tal, que eram totalmente Hezbollah. Nem parecia que eu estava mais no Líbano. Então, para a gente entender a situação, a gente precisa aos poucos ir ouvindo, aprendendo, estudando e tal, para a gente poder entender exatamente o que está se passando por lá. E a professora Natália Calfato deu uma contribuição importante para nós.